dia, pessoal! Hoje, terça-feira, dia 16 de agosto de 2022. Eu quero conversar novamente com vocês sobre o tema profecias. Mas eu vou seguir um caminho um pouco diferente, mais reflexivo, mais filosófico. Nós vamos tratar da questão profética baseado no que nós estamos vivendo hoje. Porque existe muita bobagem aí na internet, né? Aliás, a maior parte dos conteúdos proféticos da internet são bobagens. São coisas totalmente descabidas e elas não têm absolutamente nada a ver com a fonte. Exemplo, Nostradamus. Vira e mexe, quando eu lanço um vídeo aqui sobre Nostradamus, aparece uma criatura nos comentários dizendo que Nostradamus errou porque ele tinha previsto o fim do mundo para o ano 2000. Já logo se vê que essa pessoa apenas conhece Nostradamus pelas bobagens que se publica na internet a respeito dele. Porque se ela tivesse estudado o livro de Nostradamus, tivesse feito o estudo de Nostradamus como eu faço há mais de 30 anos, ela saberia que jamais Nostradamus disse que o mundo acabaria no ano 2000. Não existe uma única linha das profecias de Nostradamus que diz isso. Até porque ele escreve uma carta prefácio em que ele diz que as suas profecias iriam até o ano 3797. Ora, se no seu prefácio ele escreve que as profecias vão até 3797, significa que o mundo não acabaria no ano 2000. É óbvio. Mas mesmo assim, ele nunca disse tamanha bobagem. Quem é que fala essa tamanha bobagem? Os sites de internet, de pessoas que querem fazer oba-oba em cima dessas coisas, e as pessoas burraldas que veem isso não vão checar a fonte, não vão ler outras coisas e apenas repetem como papagaio as bobagens da internet. Então a gente tem que começar a analisar muito bem essa questão de profecias, porque tudo que vem pela internet já coloca um filtro, porque provavelmente tem erro, tem exagero, tem fontes falsificadas e um monte de coisas aí. Por quê? O que vale hoje em dia, nessa grande feira de situações e de coisas que se mostram aí na internet, vale o que? O exagero, vale a questão do sensacionalismo, são essas situações que nós vemos postas aí. Inclusive, num mundo extremamente capitalista, onde o imediatismo das coisas é a regra, as coisas elas estão ali no trend top, né, como o pessoal fala, e amanhã já não estão mais, né? E eu quero então puxar uma dessas situações, uma dessas profecias que já esteve há mais de 30 anos, 20, 30 anos atrás, nós tivemos essa profecia no Trend Top, né, das discussões ainda da incipiente, da inicial internet, que foi lá as profecias maias, outro grande engodo que criaram na internet, né, outra grande expectativa falsa e fajuta de que o mundo acabaria no ano 2012. Fizeram até filme hollywoodiano para tirar onda com a cara da gente com relação a essa questão do ano 2012. Alguém interpretou de forma totalmente estapafúrdia de que os maias haviam dito que o mundo acabaria em 2012, quando também nunca disseram isso. Eles tinham profecias que apontavam para este período que nós estamos vivendo e que, a partir de 2012, as coisas ficariam intensificadas nas transformações da humanidade. E aí é nesta profecia que eu quero me centrar, a chamada a profecia do Grande Salão dos Espelhos. O que dizia é que por volta de 1999, a humanidade entraria numa era de escuridão em que reinaria o Grande Salão dos Espelhos, ou seja, que as pessoas iam entrar neste grande salão. Para quê? Para retocar maquiagem? Não, tá? O Grande Salão dos Espelhos não tem nada a ver com a vaidade pessoal, mas ela tem a ver com a reflexão, com a projeção e com a devolução de tudo aquilo que você é. O Grande Salão dos Espelhos corresponde a devolver para você tudo aquilo que você mesmo emitiu e projetou.
Não no sentido daquela bobageira também que surgiu aí sobre lei de atração, que se você projetar pensamento positivo, você vai só colher coisas positivas, o que é uma grande bobagem isso, né? Mas no sentido de que nós estaríamos enfrentando toda a parte mal resolvida nossa, interna, que seria refletida em crises externas que iriam estar à nossa volta. É um mecanismo que está em operação, esse salão dos espelhos, tá? E você está, portanto, emitindo o tempo todo julgamentos, pensamentos, valores, as programações abjetas que a educação e a religião colocam na sua cabeça. Então, todo esse lixo que foi colocado dentro da sua cabeça está sendo agora processado. Você está espelhando isso em pessoas, situações, eventos, às vezes até eventos coletivos, como catástrofes naturais e coisas do gênero. Então, estamos vivendo, sim, o grande salão dos espelhos. E se nós estamos incomodados com a vida que nós estamos vivendo, saiba que ela é um reflexo das suas próprias questões mal resolvidas. Então, se eu quero melhorar o cenário à minha volta, eu não vou ter que ficar olhando para fora, eu vou ter que olhar para dentro e buscar o que aqui dentro precisa ser resolvido. Qual é o nó que precisa ser desatado? Qual é a ferida que precisa ser curada? Mas nós disparamos a metralhadora para tudo e para todos que estão à nossa volta, né? Fazendo uma seleção de culpados, nos colocando na posição de vítimas e elegendo vilões da semana, vilões do mês, vilões do ano. É assim que a humanidade sempre caminhou e continua caminhando. Só que como nós estamos nessa situação de salão dos espelhos, cada vez mais os espelhos estão mais potentes em refletir com grande nitidez toda a nossa escuridão, toda a nossa má resolução interna. E quanto mais a gente se nega, quanto mais a gente fica incomodado com isso que eu acabei de falar, de que tudo que está à sua volta é projeção de você mesmo, mais a gente reage contra e mais os espelhos se tornam mais potentes e mais nítidos e traz mais a nossa escuridão e mais a nossa resolução. Ou seja, vale aquele ditado, né? Quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Quem são essas assombrações? São as suas próprias assombrações, são as minhas, são as de cada um de nós, que temos as nossas coisas mal resolvidas aqui dentro. E, evidentemente, pessoas e situações são colocadas na nossa vida, de forma individual e também no coletivo, para espelhar essa escuridão. Nós temos hoje líderes aí em posições de poder que nada mais são do que grandes espelhos da escuridão e da podridão humana. Vamos aí. A profecia maia está em andamento. Os maias não erraram. Quem errou foram os intérpretes que fizeram uma visão totalmente distorcida e catastrófica das profecias maias. O Salão de Espelhos está em andamento. Mas tem uma outra questão que surge também nesse mesmo período em que os maias colocam que nós íamos entrar no Salão dos Espelhos e que funciona também de uma forma muito, muito interessante como um grande Salão dos Espelhos, que é a internet e mais propriamente as redes sociais. Por que a internet é um grande Salão dos Espelhos? Muito simples. Você já deve ter percebido que se você andou fazendo uma busca aí sobre fogão, entrou nos sites das lojas porque você quer trocar o seu fogão, toda hora que você entrar na internet, para entrar no seu Facebook, no seu Instagram, seja lá onde for, aparece lá uma propaganda de um fogão. O que é isso? É a internet devolvendo para você aquilo que você emitiu. Isso, o que faz com que isso aconteça é o chamado algoritmo, né? É a inteligência artificial que mora dentro da internet e ela é multifacetada e praticamente onipresente na internet, né? Quase como uma divindade oracular que devolve para você aquilo que você passou para ela. Basicamente isso. A inteligência artificial ela não cria nada do nada.
A inteligência artificial não tem esse poder que os filmes de ficção científica dão a ela. A inteligência artificial, ela apenas reflete a sua emissão. Se eu estou procurando fogão, ela vai te devolver fogão. Se eu estou procurando sites neonazistas, ela vai devolver sites neonazistas. Então, a internet hoje é um grande salão dos espelhos maquinal, cibernético, que está operando. E ela está refletindo toda a escuridão e a má resolução da humanidade. Você fala, mas nossa, mas na internet só aparece isso. Fulano aparece no Trend Top e é uma desgraça, o cara é um orangotango. Por quê? Porque existe um grupo de pessoas fanatizadas e que elas dão uma coisa chamada engajamento para imagens e para ideias. Existem certas coisas que a gente chama de clickbaits, que são imagens, palavras, que puxam as pessoas, que fazem com que as pessoas vão lá olhar o que é aquilo, né? Então, essa é uma estratégia e, portanto, se muitas pessoas começam a frequentar determinado tipo de conteúdo na internet, esse conteúdo passa a ser devolvido para mais pessoas também. É o que acontece aqui no canal. Quanto mais vocês visualizam os meus vídeos e dão curtidas e se inscrevem, mais esse vídeo ganha relevância e engajamento e, portanto, ele é mostrado para mais pessoas. E, portanto, mais pessoas entram e assistem e se inscrevem e também dão curtidas e isso faz com que o vídeo cresça e assim vai, né? Então, é assim que a coisa funciona. Isso é um salão dos espelhos. O que as pessoas estão perturbadas é porque existe tanta porcaria na internet. Não significa que é uma quantidade de pessoas assim tenebrosas que estão no mundo operando e surfando na web. Não. Vamos pensar o seguinte, os sites de pornografia, desde o começo da internet, os sites de pornografia sempre tiveram muito engajamento, porque são frequentados em grande quantidade. Mas você não pode dizer que por conta da pornografia ser tão acessada na internet, que a maioria dos seres humanos são sexomaníacos. É que você tem um grupo específico de pessoas que gostam de pornografia, que consomem pornografia, que clicam mais de uma vez. Então, uma única pessoa dá engajamento para 100 pessoas, né? Ao passo que outras temáticas que estão na internet, elas são de interesse apenas de poucas pessoas e de poucos cliques. Isso não significa que também essas pessoas sejam minoritárias. Não podemos, em outras palavras, dizer que a internet esteja refletindo as mesmas porcentagens do mundo, né? Então, se eu tenho muita gente consumindo pornografia, não significa que a humanidade inteira é sexomaníaca. Isso que eu falei para vocês. Então, também, se existem determinadas coisas que estão no trend top das redes sociais, da internet, não significa que aquela pessoa tem mais seguidores, né? Que essa pessoa tem... É que o número de pessoas que estão ali são mais fanatizadas por aquilo e, portanto, só consomem aquilo e dão engajamento para aquele assunto. Por quê? Porque elas estão espelhando aquilo que elas são, né? Então, cresceu o número de neonazistas na internet. Dá a impressão que as pessoas estão tudo virando nazista. Não é assim. O número de neonazistas é mais ou menos o mesmo que sempre foi, né? Ele sempre teve ali uma porcentagem de pessoas que se identificam com essas pautas sombrias do nazismo. Então não é que houve um aumento, não é que houve uma adesão maior ao nazismo, é que um nazista, ele passa o dia inteiro só fazendo isso. Normalmente é uma pessoa que não trabalha, é uma pessoa que não tem uma ocupação, é uma pessoa que é um ressentido do sistema, né? Então ele precisa o tempo todo estar dando mostras e está dando satisfações a esse seu ressentimento interno, clicando em matérias de ódio. Então um único nazista, no dia, ele pode consumir 100, 200 matérias de ódio. E esse número, por uma única pessoa, pode garantir um engajamento muito grande. Então não significa que a internet está povoada de nazistas. Então a gente tem que tomar um certo cuidado, tá? Em dizer que determinada pessoa está bombando na internet. Porque não é assim. Significa que os seus fanáticos
fazem muitas ações repetitivas e fanatizadas que ganham esse engajamento, tá? Essa é a internet. E esse é o mundo das redes sociais, é o mundo do salão dos espelhos. Está aí refletindo, trazendo para a gente aquilo que nós estamos emitindo. Se eu busco determinado tema, esse tema ele se multiplica à minha volta e é mostrado para mim o tempo todo. É interessante observar que justamente esse salão dos espelhos, ele começa na década de 90, segundo as profecias maias. E foi justamente na década de 90 que a internet, que era um objeto de pesquisa, lá do final dos anos 60 para os anos 70, ela acaba se tornando pública e de uso público na década de 90, quando nós temos a entrada no Salão dos Espelhos. E nesse período nós tivemos a quadratura de Saturno com Plutão. Saturno estava em Aquário, Aquário que rege as tecnologias, as novas tecnologias. Plutão que rege a sombra, que rege o lado sombrio da humanidade. Plutão quadrava Saturno, Saturno que representa a estruturação de uma nova tecnologia dada por Aquário. Hoje nós estamos de novo com Saturno transitando por Aquário, mas quem é que está em quadratura? Urano. Urano que é o próprio regente da internet, o próprio regente das novas tecnologias das redes sociais. E nós estamos vivendo o aprofundamento desse processo que começou na década de 90. Então veja como que a astrologia, o tema profético e a sociedade, as dinâmicas da sociedade, as dinâmicas do sistema capitalista estão, de uma certa forma, todos interconectados quando nós fazemos uma análise desse tipo que eu estou fazendo aqui. E não as análises, que nem são análises, né, dos sitezinhos aí de Baba Vanga, de Nostradamus, que você vê e que são ridículos, né? São sites assim sensacionalistas, trazem uma visão catastrófica. Agora, qual é o grande ganho dessa questão do Salão dos Espelhos e que a gente tem que atentar? Por que nós estamos vivendo tudo isso? Qual é o objetivo? Nos assombrar? Né? É só isso? Quer dizer, a gente entra num Salão dos Espelhos e começa a refletir as nossas próprias assombrações. Tá, mas qual é o objetivo por trás disso tudo? Por que nós estamos vivendo isso tudo? Por que nós estamos passando por esse gargalo sombrio? Porque à medida em que nós começamos a ganhar consciência de que todas as assombrações e terrores que estão à nossa volta são produtos da nossa própria má resolução e doença interna, nós começamos a perceber que não existe castigo externo. Não existe castigo externo. E o que as religiões fizeram na cabeça de vocês esse tempo todo, séculos, milhares de anos, colocando na cabeça de vocês que haverá um juízo final, de que você vai pagar pelos seus pecados, de que vai, né, acontecer um fim do mundo, uma catástrofe, um apocalipse, os 4 cavaleiros do apocalipse, o anticristo, ou seja, coloca um monte de coisas como sendo intervenções externas de um Deus bravo, putinho da vida, que vem aqui, cansei, game over, vou acabar com todos vocês. Uma visão infantil, uma visão do pensamento mágico ainda, que vê essa visão de um Deus destemperado, um Deus sem paciência, um Deus que vem para chutar o pau da barraca, e as pessoas ficam tementes a esse Deus, né? Então, a hora que você começa a analisar que tudo que está acontecendo não é obra de um Deus bravo, não é vingança de Deus, não é ira de Deus, não é apocalipse, não é nada dessas pataquadas que a porcaria da religião colocou na cabeça das pessoas, e começa a perceber que todas as coisas negativas que estão à nossa volta são produtos da nossa própria má resolução interna, se todos ganhassem consciência, percebessem isso e buscassem se resolver internamente, começaríamos a construir uma sociedade muito mais harmônica. A harmonia, a utopia de uma sociedade harmônica, onde você vai minimizar as dores sociais, econômicas, políticas e tudo mais, passa pela
os espíritas que gostam muito desse termo, reforma íntima, né? Passa por uma reforma íntima, passa por uma reorganização interior, por uma cura dos seus ressentimentos, das suas mágoas, dos seus traumas. E é por conta disso que nos últimos anos também do Salão do Espelho, muitas e muitas técnicas terapêuticas foram aparecendo, foram se consubstanciando na sociedade, foram se difundindo e hoje você tem uma paleta enorme de técnicas para você utilizar para se resolver internamente. Mas para isso você tem que primeiro ter essa consciência que eu estou falando agora, tem que começar a aceitar o fato de que o mundo sombrio que te cerca não vem de fora, vem de dentro, e começar a olhar para dentro e falar, bom, qual é o quarto escuro que eu não sabia que tinha aqui dentro, que está cheio de demônios para eu espantar? Bora começar a trabalhar terapeuticamente com isso. Eu vou procurar aquilo que melhor se alinha com minha forma de ser, com aquilo que eu acredito, com aquilo que eu penso. Vou me embrenhar no meu interior e ir lá, arrancar esses ressentimentos, arrancar essas mágoas, curar essas feridas, principalmente da minha criança. Porque a maior parte dos nossos traumas, feridas e ressentimentos estão situados entre os 0 e 7 anos. É aí que a merda acontece. Porque nossos pais são malvados? Não. Porque eles apenas são seres humanos, né? E nós, na criança, ainda impotente e inocente numa série de coisas, temos uma tendência a olhar nossos pais como pessoas magnânimas. E quando eles fazem algo de ruim, quando eles nos traem, nos abandonam, nos rejeitam, ou quando fazem alguma coisa que minimamente, mas que nós transformamos num grande tijolo e não num cisco no sapato, nós carregamos isso para a vida toda. Vira um bordão, vira uma desculpa, vira um pilar de vitimismo onde eu fico preso a vida inteira reclamando. Está na hora da gente começar a analisar profecias, terapias, sociedade, mundo capitalista. Aonde você encontra esse tipo de reflexão? Nos sitezinhos de internet, que são os que mais aparecem. Se você escrever Nostradamus no Google, faz isso. Escreve Nostradamus no Google e lê as 10 primeiras coisas que vão aparecer. Você vai ficar de cabelo em pé com as besteiras que vão aparecer. É isso, gente. Comece a olhar para dentro, comece a buscar onde estão os demônios interiores que estão se transformando nessas coisas que estão à nossa volta. E a partir do momento que nós curarmos o nosso interior, eu fizer, você fizer, o João, a Maria, o Pedro, nós vamos curar uma coletividade e não vamos mais precisar de algozes, de seres toscos, de seres violentos, de seres agressivos e abjetos, liderando as coletividades para mostrar o quanto de coisa errada nós temos dentro da gente para resolver. Recado tá dado. Se você gostou desse vídeo, dê um like aqui, deixe seu comentário, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Se você ainda não se inscreveu, vai lá no botãozinho do inscreva-se, aperta para aparecer inscrito. Também ative o sininho, assim você recebe notificação toda vez que eu colocar vídeo novo no canal. Eu vou ficando por aqui, até o nosso próximo vídeo e um grande abraço.